Então vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Janice Endócrino. Esse é o nosso encontro aí, Pergunte para Endócrino, nosso 10º encontro, 10 semanas seguidas, que nós estamos aqui tirando as dúvidas do pessoal. Hoje nós vamos continuar com as insulinas basais, porque a gente ainda tinha mais 2 insulinas para falar. A insulina Detemir e a insulina Degludec. E por que é importante a gente passar por todas essas insulinas? Principalmente para as pessoas que têm diabetes tipo 1, os familiares das pessoas que têm diabetes tipo 1. Porque nós temos várias opções. E todas as insulinas são muito boas, né? Umas diferentes das outras, né? Como a gente falou semana passada, mas todas muito boas, né? Graças a Deus, né? Insulina, essa senhora aí centenária, completa 100 anos o ano que vem. Ela é uma bênção na vida aí, né? De quem não tem mais insulina, principalmente as pessoas com diabetes tipo 1 e com diabetes LADA. Então, nós vamos dar continuidade hoje com isso. Então, pessoal, vamos lá então para a gente completar a insulina Detemir e a insulina Degludec. A insulina Detemir também é uma insulina basal, assim como a insulina Degludeca. A gente falou semana passada sobre o que é a insulina basal, por que é importante conhecer esse conceito, tá? O que é então a insulina basal? É aquela insulina que a pessoa, quem tem diabetes e quem não tem diabetes, precisa numa quantidade que varia aí de 40% a 50% da dose total diária. A pessoa precisa deste fornecimento de insulina quando ela tem diabetes tipo 1, diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, ou se essa pessoa tem um diabetes tipo 2 e já não tem mais a quantidade de insulina suficiente para manter os níveis de glicose normal. Então, é aquela quantidade de insulina para manter estável, a quantidade aí é uma quantidade básica, basal de insulina, tá bom? Qual que é o melhor termômetro para as pessoas com diabetes tipo 1 e LADA, para elas identificarem, quando elas não têm mais essa insulina e estão fazendo reposição, para elas identificarem se a quantidade de insulina basal está adequada. Isso vale também para quem usa bomba de insulina, tá bom? Porque na bomba de insulina a gente também faz uma insulina basal programada na bomba, mas com insulina de ação rápida. Qual que é o termômetro? É a pessoa se perguntar: se eu ficar 6 a 8 horas sem me alimentar com essa insulina basal correndo, existe uma chance de eu ter uma hipoglicemia muito importante, ou de eu passar esse tempo lá embaixo com a glicose muito rasa, que eu corro um risco maior de ter hipoglicemia? Muitas vezes a gente pergunta isso para o paciente e fala assim: doutora, pelo amor de Deus, se eu ficar 3, 4 horas sem comer, eu caio no chão. Então, quando a resposta é esta, aí nós vamos falar hoje sobre a Detemir e sobre a insulina Degludeca. A insulina Detemir, que o nome comercial é insulina Levemir, nós só temos uma insulina dessa no mercado, um fabricante, também é uma insulina análoga. O que é insulina análoga? É aquela insulina que foi produzida a partir de uma molécula da insulina humana que foi modificada para ter uma característica diferente, tá? O que é importante a gente entender? Às vezes as pessoas falam assim: mas tal insulina é muito superior a outra insulina. Quando um amigo começou a usar a insulina tal, a hemoglobina glicada dele caiu de 15 para 7. Não foi por isso, gente? Por quê? Porque os estudos vieram para mostrar que as insulinas análogas não são inferiores à insulina NPH para o controle do diabetes. Então, elas não são inferiores no alcance da meta.
Quando a gente olha a hemoglobina glicada, não tem nenhum estudo falando que se você troca de insulina para outra, a hemoglobina glicada que era 20 vai cair para 7, né? O que era 14 vai cair para 6. Não existe essa diferença nos estudos. O principal motivo de se buscar insulinas mais modernas, análogas, é a segurança em relação ao percentual de hipoglicemia. Porque a insulina NPH é uma insulina que tem um pico de ação e cai, e na hora deste pico, além das outras características da insulina, que podem comprometer um pouco o perfil se não for bem utilizada, né? Essas insulinas análogas não têm esse pico assim tão, né? Claro, a maioria delas nem pico tem, né? Então eu vou começar pela DTMIR, porque é descrito um pico mais leve, mas é descrito. Então essas insulinas, por não ter esta característica, né, por ter essa alteração na molécula da insulina humana, elas conseguem ter um efeito muito bom em alcançar o controle da glicose, igual a insulina NPH, né? A gente tá falando aqui, gente, das insulinas basais, tá? De ação intermediária, ou que a gente fala mais insulina lenta. Então, como não tem esse pico, se você usa insulina e na hora de aplicar a insulina lenta, você está com a glicose mais baixa ou está com uma hipoglicemia, você não deve suspender o uso da insulina. Por quê? Porque todas as insulinas têm um tempo lentas, né? Todas as insulinas de ação intermediária ou lenta, elas têm um tempo para começar a agir. Então, não adianta, se você suspende a ação da insulina, não faz sentido, porque até a hora que ela começa a agir, você já corrigiu a sua hipoglicemia. No caso da insulina DTMIR, né, ou Levemir, o início de ação é em torno de 1 a 3 horas. Então, vocês sempre vão ouvir uma faixa de início de ação, uma faixa quando a insulina tem pico de ação, uma faixa de duração de ação. Porque a gente tem vários fatores que podem atuar nisso aí, né? O local de aplicação, o tecido adiposo, a questão de ser aplicado em algum local que já esteja com alguma lipodistrofia. Então, tem vários fatores, por isso que existe esta faixa, tá bom? A insulina DTMI, ela não dura 24 horas, tá? Assim como a insulina NPH. Lembra que a gente falou, né? E muitas pessoas aí já devem saber isso aí no dia a dia. Quando a gente precisa utilizar uma insulina para cobrir 24 horas, a gente tem que respeitar aquilo que a insulina, o estudo das insulinas nos disse, porque senão a gente não consegue cobrir 24 horas. Então, a insulina DTMIR, ela tem um tempo de duração de ação em torno de 12 a 24 horas. Ah, Janice, aí ficou difícil. É 12, é 16, é 18 ou é 24? Depende, tá? O pessoal tá perguntando aqui da Tresiba. Eu vou chegar lá na Tresiba ainda, tá bom? Para quem entrou aí depois, hoje é o nosso, repetindo, né? Hoje é o nosso 10º encontro, 10 sábados seguidos. E nossa equipe tem um presente para vocês em relação à insulinoterapia até o final da live que a gente vai passar para vocês, tá bom? Então, segura aí, não vai embora não. Presta atenção. Então, tem uma duração de ação de 12 a 24 horas. Isso depende muito da dose que está sendo utilizada, tá? Quando a dose é maior, ela dura um pouco mais. Quando é menor, ela dura um pouco menos, tá? Mas é uma insulina muito querida. Acredito que muitas pessoas nunca ouviram falar da insulina DTMIR, ou nunca ouviram, né, o nome comercial que é a Levemir, porque na maioria dos estados não é uma insulina padronizada, tá bom? E também não é das insulinas com menor custo, ela tem um custo intermediário entre
todos os tipos de insulina. Mas por que ela é uma insulina muito querida? Primeiro, o pico que é descrito em torno de 6 a 8 horas, ou seja, aplica, tem um picozinho e desce. Este pico, esta que a gente chama que é o tempo onde a insulina alcança a maior amplitude de ação, é bem menor do que a insulina NPH. E na prática diária, né, para quem usa muito DTMI, no consultório, os pacientes, a maioria nem percebe este pico no dia a dia, né? Porque é um pico bem mais discreto mesmo do que a insulina NPH. Também é uma insulina transparente, né? Lembrando que a gente falou semana passada, que toda insulina que é leitosa, né, que fica uma partezinha transparente e outra branquinha com pozinho, elas têm que ser misturadas. A DTMI não tem que ser misturada, tá bom? Tô vendo aí muita gente falando que nem sabia que existia essa insulina, né? E é uma insulina muito boa, tá? E por que eu particularmente gosto muito da DTMI? Não é a insulina que eu prescrevo mais, porque eu sou de Minas Gerais, e em Minas Gerais nós temos insulinas padronizadas pelo governo do estado. Então, obviamente, a gente utiliza, né, mais a insulina que é padronizada, tá? Por quê? Porque quando, por exemplo, as crianças, os idosos, os pacientes com diabetes tipo 2, muitas vezes o que a gente quer na prática clínica é justamente uma insulina que seja segura, que tenha um pico menor, mas que muitas vezes não precise durar 24 horas. Então, é uma opção que a gente tem que é muito boa. Às vezes a gente pega uma criança que quando está usando insulina de 24 horas, que dura 24 horas, passa o dia ótimo e no finalzinho da madrugada a glicose cai demais. Então, se a gente tem uma insulina que dura 12 a 24 horas, é muito bom poder fazer a tentativa de ajustar melhor, porque ela vai durando e muitas vezes no finalzinho aguenta super bem com a insulina que fica residual, e aquelas hipoglicemias que às vezes aconteciam no finalzinho com a insulina que dura 24 horas, elas melhoram muito, então é uma opção muito boa. É muito boa também para os atletas. Hoje em dia as pessoas tendem muito a praticar os exercícios físicos à noite. Então, a gente tem paciente que à noite corre 10, 12 quilômetros, faz exercício físico de alta intensidade. Às vezes a gente já fez os ajustes, já reduziu as doses dos bolos de alimentação, já ajustou correção, às vezes a pessoa já tá até comendo mais. Deixa eu ver se tem aqui, vou falar de Tresiba agora, gente, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver se tem mais. A Graciele perguntou assim, ó, é possível solicitar ao endócrino a troca da insulina? É importante que cada um conheça as insulinas e discuta, né, durante a consulta com o seu médico, tá bom? Porque como são muitas insulinas, elas têm suas características. Então, o que é o importante? Que a gente use a insulina, ou no nosso caso, que a gente prescreva a insulina que seja melhor para o paciente de todos os pontos de vista, inclusive da acessibilidade, né? Porque para muitas pessoas no país hoje, o custo do tratamento da insulina é impraticável, né? Então, aí é difícil a gente falar de discutir muitas vezes a troca, tá bom? Minha irmã está grávida e está com diabetes gestacional, mas o médico não passou nenhum medicamento. A maioria das mulheres com diabetes gestacional não precisam, tá? Utilizar insulina ou outros medicamentos. Elas conseguem controlar a glicose com a alimentação e o exercício físico, tá bom? Mas se precisar, as insulinas NPH e DTMI, elas são liberadas na gestação, tá bom? Então, a última insulina que a gente tem para falar
é a insulina Degludeca, né, gente? Alguém anota esse nome aí, porque os nomes são tão difíceis que às vezes o povo quer anotar para ter guardado. Deixa eu até anotar ela aqui, peraí. É Detemir, foi a primeira que eu falei, e agora é a Degludeca. Peraí. Detemir, que eu acho que isso é importante anotar, porque senão amanhã já esqueceu, né? Detemir, não, tem um R a mais aí, gente. É Detemir, peraí. Detemir, isto. E Degludeca. A insulina Degludeca, o nome comercial, só tem uma no mercado também, é Tresiba, tá? Como eu falei semana passada, gente, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum laboratório, né? Eu não sou funcionário de laboratório e nem dou aula para laboratório. Então, eu posso falar o nome comercial com tranquilidade, porque eu estou falando o nome comercial de todas, tá bom? Então, a Degludeca, o nome comercial é Tresiba, canetas descartáveis, refis. O início de ação também não inicia na hora que aplica. Então, se eu acordei e estou com a glicose mais baixa, eu posso utilizar a insulina lenta normalmente, tá? A insulina Degludeca, ela começa a agir começa a ser detectada, né, no sangue 2 a 4 horas após a aplicação. E é uma insulina descrita como sem pico de ação, né? Ou seja, aplica, em 2 a 4 horas ela atinge esse nível aí no sangue, esse platô, e ela fica. É uma insulina descrita nos estudos como uma insulina muito estável, tá? Então, os pacientes tendem a gostar muito dela. É uma insulina que é detectada no sangue ainda até 42 horas após a aplicação, tá? Ah, Janice, que notícia boa! Então, eu posso usar ela só de 42 em 42 horas? Não! Tem que utilizar todos os dias. Só que essas 42 horas tem uma vantagem, né? Porque ela é uma insulina de ação mais longa. Qual que é a vantagem dessas 42 horas, além da estabilidade da insulina e dos estudos também mostrarem um percentual menor de hipoglicemia até em relação a outras insulinas, tá? É porque se a pessoa esquece, né? Eu gosto muito da insulina Degludeca também, né? Do mesmo jeito que eu falei com vocês. Não, nem de longe é a insulina que eu mais prescrevo, porque eu prescrevo o que tem no governo, né? Porque a maioria das pessoas precisam e querem pegar, né? Estão no seu direito de pegar o que tem no governo. Às vezes a pessoa esquece muito, né? Um adolescente, às vezes acorda meio de semana em um horário, final de semana em outro horário. Então, esta duração, né, que ela é detectada até 42 horas no sangue, ela dá um conforto muito grande. Por quê? Se eu apliquei hoje, por exemplo, vamos colocar insulina NPH, Detemir, Glargina 100 unidades por ml, porque a de 300 a gente falou semana passada que a pessoa tem uma liberdadezinha de 3 horas para aplicar. Mas vamos dizer que eu acordei de segunda a sexta, eu acordo 6 horas da manhã. E aí no sábado e no domingo eu acordo 10, por exemplo, durmo bem mais tarde, acordo mais tarde. Se eu utilizo insulina NPH, se eu utilizo o Detemir, se eu utilizo a insulina Glargina de 100 unidades por ml, é muito difícil eu ficar aplicando 6 horas da manhã e no outro dia eu aplicar 10. Se eu esqueço de aplicar e saio para a escola, saio para trabalhar, eu preciso resolver isso. Eu não posso passar o dia inteiro sem insulina basal, porque senão eu vou descompensar o meu dia, né? Nem vou descompensar o diabetes de forma geral.
É descompensar o meu dia glicêmico e dependendo do que você está vivendo e do tipo de diabetes que você tem, você pode ter uma descompensação muito importante. Com a insulina degludec, como ela dura até 42 horas, a gente tem um esquema que chama de um estudo que chama estudo flex. O que ele mostrou? Que se um dia você aplica de manhã, no outro dia você aplica na hora do almoço, no outro dia você aplica um pouco mais cedo, no outro dia você aplica um pouco mais tarde. Esqueci de aplicar de manhã, aplico no meio da tarde, às vezes aplica à noite. Não faz muita diferença no seu controle. Você tem essa flexibilidade. Então, eu gosto muito da insulina degludec para os pacientes idosos que dependem da família, muitas vezes, para ir em casa fazer uma aplicação. Aí, cada dia, às vezes é um filho, cada dia é um horário. Então, as outras insulinas para esta família praticamente é inviável, porque senão a pessoa fica todo mundo muito engessado nos horários da aplicação. E aí, essa insulina dá um conforto muito grande para essas famílias, porque um dia um filho vai de manhã, no outro dia um filho vai de tarde. Para os adolescentes que esquecem muito, acontece da própria família falar assim: ai, Janice, eu prefiro usar Tresiba, porque eu fico mais tranquila, porque se meu filho esqueceu, se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, é mais tranquilo. Então, além dos benefícios de ser uma insulina estável, de ser uma insulina que dá menos hipoglicemia, né, que é uma insulina transparente também, não precisa ficar sendo misturada, né, homogeneizada igual a NPH, ainda tem o esquema flex. Então, isso é uma vantagem. Quais são os cuidados? Então, muita atenção aí para quem utiliza insulina Tresiba. Quais são os cuidados que nós precisamos ter com a insulina degludec? Eu não acabei de falar que ela dura muito tempo? Então, se ela dura 42 horas, quais são os cuidados? Se eu preciso fazer uma cirurgia programada, né, marcada, agendada, o que acontece muitas vezes? O que o pessoal do risco cirúrgico, os anestesistas, os próprios médicos pedem para os pacientes que usam insulina? Usar uma quantidade menor de insulina, se tem diabetes tipo 1, ou às vezes pede até para não utilizar a dose de insulina da manhã, a própria insulina lenta, se a pessoa tem diabetes tipo 2, no dia da cirurgia. Só que pensem comigo, que adianta não utilizar a insulina degludec de manhã no dia da cirurgia se a insulina dura até 42 horas? Então, o ajuste, ele tem que ser mais fino. Então, quando a gente precisa que o paciente realmente, se for uma cirurgia prolongada, se for um procedimento, né, que precisa fazer um jejum, às vezes a gente vê muito isso na prática, às vezes marca um exame para o paciente para fazer em jejum 9 horas da manhã, o exame sai às 5 horas da tarde, a pessoa ficou o dia inteiro em jejum. Não adianta suspender só no dia. O ajuste da dose tem que começar no dia anterior. Porque senão, suspender e não suspender no dia vai ter o mesmo resultado, porque não dura 42. Então, quem usa insulina Tresiba tem que saber disso. Porque, às vezes, o médico lá da endoscopia não sabe disso. Às vezes, o médico lá do outro exame não sabe disso, né? Porque é uma insulina relativamente nova e não é a especialidade desses colegas. Então, o risco cirúrgico tem que ser muito bem explicado os relatórios. Então, quem usa insulina Tresiba ou tem um parente usando insulina Tresiba, precisa ficar atento a isso, que o ajuste tem que começar no dia anterior. A mesma coisa quando o paciente utiliza insulina Tresiba e vai migrar para a bomba de insulina.
qual é a recomendação que a gente dá? A gente ajusta o horário de aplicação ou a dose de insulina, né? Ou até não, dependendo da insulina, não usa no dia de manhã, quando a bomba vai ser instalada, né? Que a pessoa vai ter o treinamento para usar a bomba. Se o paciente utiliza insulina Tresiba, o que a gente pede? Para já não utilizar a insulina desde o dia anterior. Então, por exemplo, eu vou colocar a minha bomba amanhã. Então, hoje eu não uso Tresiba. E, claro, nem amanhã. Para quando a educadora chegar em casa e colocar a minha bomba, eu já tá no finalzinho da insulina Tresiba, tá bom? E quando vai mudar? Quando acontece, né, gente? Porque isso aí não é frequente. Mas também quando acontece de trocar da Tresiba para outra insulina, também é importante lembrar que tem que dar um tempo maior, porque senão ficam duas insulinas correndo durante algumas horas, tá bom? Então, esse cuidado, ele é muito, muito, muito importante no dia a dia. E é a insulina também que tem que ter muito cuidado quando é aplicada errada. Porque vira e mexe, a gente vê as pessoas chegando, ligando, né, na verdade. Ai, doutor, apliquei insulina errada. As canetas eram todas, tudo azul marinho, troquei aqui na hora de aplicar e apliquei 2 vezes a insulina. O que a gente tem que lembrar? Que se aplicou 2 vezes uma insulina que dura 42 horas, você terá problema por um tempo maior do que se você aplicar errado, aplicar 2 vezes uma insulina de ação rápida, que vai durar aí em torno de 3 a 5 horas. Por isso, gente, que a gente insiste muito de anotar, pegar os dados das insulinas, né? Fazer um caderninho aí, porque muitas pessoas que usam insulina vão transitar entre as insulinas, tá? Então, isso é muito importante, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui de Tresiba. Peraí, feliz tudo flui. Preço médio dessas insulinas. Gente, todas as insulinas hoje têm programas de desconto. Nós temos desde as insulinas fornecidas gratuitamente no Sistema Único de Saúde e na farmácia popular, né? Gratuito entre aspas, né? Óbvio, sempre. Até as insulinas que tem um custo médio aí por caneta em torno de 130, 150 reais, tá bom? Mas a gente tem insulinas análogas de longa duração ótimas por 40 reais, por 80 reais, programas de desconto com ótimos descontos. Então, é muito importante, e aí é uma dica que eu dou para todo mundo, para tudo na área de saúde. Quando algum medicamento for prescrito para você, discuta com o seu médico o valor. Porque o que a gente vê acontecendo muito na prática? Às vezes a pessoa recebe a prescrição da insulina, quando sai da consulta e chega na farmácia para comprar, fala assim, eu não vou dar conta de manter este tratamento. E aí o que acontece? Muito, gente, mas é muito, 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 muito. As pessoas abandonam o tratamento, principalmente as pessoas que têm diabetes tipo 2, que às vezes fica alguns dias sem usar insulina e não entra num quadro de descompensação importante a ponto de parar num hospital, mas também não controla o diabetes, tá? E muitas vezes a pessoa faz o quê? Fica com vergonha de voltar no médico e falar que não dava conta de bancar esse tratamento. Então, quando algum medicamento for prescrito, discuta com o seu médico o custo mensal do tratamento e veja se aquilo está dentro das suas possibilidades, porque abandonar
o tratamento, não tem sentido, principalmente quando a insulina, porque a gente tem as insulinas que são disponibilizadas pelo governo, né? Não só a NPH, mas também o análogo de longa duração em vários estados, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender para a vida, porque muita gente nem começa a receita porque não daria conta de manter o tratamento, tá bom? A Jaque está falando aqui que hoje em dia muitas pessoas dividem a dose da Tresiba, aplicam uma parte de manhã e outra à noite. Funciona essa estratégia com a Tresiba? Se a gente for respeitar o perfil de ação da insulina, que dura até 42 horas, não faz muito sentido. A gente sabe que tem aí livros no mercado, discussões homéricas, de que dividir os análogos de longa duração pode trazer um perfil de ação melhor, mesmo quando é um análogo de longa duração, mas honestamente, isto não é o mais importante, tá? A gente sabe que NPH, a gente sabe que Detemir, na maioria das pessoas, por não durar 24, tem que ser dividida. A glargina 100 unidades por ml, a gente sabe que ela foi feita, né, que o perfil é 24, mas a gente sabe na prática que dependendo da idade, da fase da vida, não dura 24 horas em muitos pacientes. É até um dos motivos de se mudar para a insulina Toujeo, que são 300 unidades por ml, e a insulina Tresiba, que dura até 42 horas, tá bom? Mas isso realmente uma discussão aborrecida na prática, né? Que não é o que faz mais diferença na vida da pessoa. E eu, Janice, não divido Tresiba, nunca tive um caso de não durar, né? Então, eu acho que aí vai realmente de que tipo de estratégia que o profissional de saúde, né? Eu gosto de seguir bem o perfil de ação da insulina. Meu doce Cal aqui colocou, eu uso a Tresiba e gosto muito da estabilidade que ele oferece e que ajuda bastante no controle. E a gente vê isso na prática. Só que, gente, se o basal bolos, que a gente discutiu semana passada, quem não viu a live da semana passada, NPH e glargina, não perca a oportunidade, porque as perguntas foram muito ricas, a gente conseguiu responder tudo, então dá para tirar muita dúvida. Se a relação basal-bolos, para quem tem diabetes tipo 1, né? Porque quem tem diabetes tipo 2, essa relação basal-bolos são para um percentual que já não tem mais uma quantidade de insulina suficiente. Se a relação basal-bolos, anotem isso aí. Se você está utilizando muito mais insulina lenta do que rápida, nenhuma insulina vai ser suficientemente boa para você. Às vezes, tem-se a impressão de que é muito melhor, claro, porque se você está utilizando 90% de insulina NPH e 10% de insulina regular e tá tendo uns picos lá em cima, é claro que se você muda para um análogo de longa duração, sua vida vai melhorar muito. Mas se você reduzir bastante a NPH para 40%, 50% da dose total diária, também vai melhorar muito a sua vida, tá? Não é por isso que você vai ficar maltratado, tá bom? Então, não contra um basal bolos mal distribuído, principalmente com o que a gente vê na prática diária, né? Que é 80% de basal, 20% de bolos, 100% de basal, 0 de bolos, para quem tem diabetes tipo 1. Não existe, né? É difícil, não existe insulina suficientemente boa para resolver este problema, porque o problema não é a insulina, o problema é o esquema de insulina, tá bom? A insulina da bomba é muito diferente. A insulina da bomba são as insulinas rápidas ou ultra rápidas, né? O Malog, Lispro, Asparte ou a Asparte ultra rápida e a Fiasp, tá bom? De preferência.
Porque a gente tem uma outra que é a glulisina apidra, só que a gente teve alguns estudos falando que entupia, né, um pouquinho mais os catéteres, então a gente, como tem outras opções, a gente acaba evitando, tá bom? Após aberta, qual a validade das insulinas? Elas variam. A maioria das insulinas é 28 dias, tá? Diabetes LADA pode ser revertido, é um diabetes autoimune igual o diabetes tipo 1. Então, não, tá bom? Diagnosticou diabetes, gente, tirando diabetes gestacional, diabetes é diabetes, tá bom? A gente tem um controle absoluto. Qual que é o site para o desconto? Cada fabricante tem o seu site. O que eu recomendo? Entra no Google e coloca assim, programa de desconto para insulina tal, porque aí vai aparecer o programa. Todo programa pede o seu cadastro e o cadastro do médico prescritor, tá bom? É só você entrar lá que a Glargina tem programa de desconto, a Detemi tem programa de desconto, a Tresiba tem programa de desconto, tá? A pessoa com diabetes tipo 1 vai usar a correção para sempre como a basal? O paciente com diabetes tipo 1, pelo menos à luz... Porque quando eu faço minhas caminhadas bem cedo, a glicemia está mais alta depois do exercício? Não dá para responder isso sem olhar o cenário inteiro, tá? Muitas pessoas que fazem às vezes corrida, exercício de mais impacto, ou caminha muito rápido, né? Elas podem subir um pouco a glicose e cair depois. Mas isso é muito individual e é importante que com a monitorização de glicose na ponta do dedo ou contínua com sensor, seja estudado e estabelecido o perfil de ação dessa insulina e o perfil de ação de glicose na hora do exercício, tá bom? Vamos ver, tipulada, já respondi, tipulada pode ser revertido. Acompanho com pacientes com DM1 que utilizam somente basal. Ave Maria, meu coração até dói quando eu vejo um trem desse. Dá até uma dor no coração. Não pode. Quem tem diabetes tipo 1 e já não tem mais reserva de insulina, não está no período de lua de mel, precisa fazer tratamento intensivo do diabetes, tá? Então, infelizmente, se o médico está insistindo em que o paciente tem diabetes tipo 1 e vai utilizar a insulina NPH, eu sugiro buscar uma segunda opinião, porque senão vai ficar sem tratamento. Infelizmente, eu sou obrigada a responder, né? Vocês perguntaram. Acordo com a glicemia boa, mas depois do café está ficando alta, mesmo fazendo a contagem certinho. O que deve ser? O horário da manhã, entre 4 e 8 horas da manhã, é um horário bem difícil de controlar a glicose, porque é o horário onde há a liberação dos hormônios contrarreguladores, tá bom? Então, quando tá ficando alta e é um padrão, é importante ajustar a dose, porque é habitualmente o horário onde nós precisamos prescrever mais insulina rápida, tá? Então, habitualmente, as doses do café da manhã, elas são bem maiores que a dose do almoço e do lanche da tarde, tá? Então, isso é comum. Então, não assuste, por exemplo, se você utiliza 10 unidades no café da manhã e utiliza 3 na hora do almoço. Não é uma coisa infrequente. Pode usar o Malog com períodos menores de 3 horas, se for para corrigir a glicose 2 horas após a última aplicação, ou para cobrir uma nova refeição, pode. Mas é importante entender bem que padrão alimentar a pessoa está tendo para precisar ficar comendo, né? E aplicando insulina toda hora,
né? Então, acho que isso é que é importante, tá? A Jaque tá colocando aqui, ó, estou tentando fazer uma mãe pâncreas entender que a insulina de embolos deve ser aplicada antes da refeição e não depois. Tá? E o filho já tem 10 anos de idade, é isso mesmo, gente. A insulina Humalog, que é a Lispro, né? Asparte Novorap, de glulisina apidra, devem ser aplicadas 10 a 15 minutos antes da refeição, ou máximo antes que você conseguir, tá bom? Por muito tempo, nós mesmos, com os estudos que tinham liberado, a gente prescrevia o aplique e come, né? E com o lançamento da Fiasp, que a gente vai falar semana que vem, das insulinas rápidas, isto mostrou pra gente que a Fiasp, que pode ser aplicada 3 a 5 minutos, preferencialmente, ela faz muita diferença na prática clínica, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Bom domingo pra vocês, tá bom? Tchauzinho!